Bom dia, pessoal. Bom dia, Tainá. Davi. Estão me escutando bem? Bom dia, Lucas. Dá uns minutinhos iniciais para o pessoal ir chegando. E também o professor Reinaldo entrar na nossa live. A gente já inicia. Bom dia, Bruno. A Mel tá por aqui, todinho, fazendo barulho. Bom dia, Ícaro. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super importante com uma pessoa super gabaritada, que é o professor Reinaldo. Tô só esperando ele entrar aqui na live pra gente poder começar. Tá bom? Enquanto o professor Reinaldo não vai entrando, gostaria de reiterar o convite aí para quem não faz parte ainda do canal do Telegram. Participe, a link para inscrição está na minha bio. E também para se inscrever no canal do meu YouTube. Eu já postei vários vídeos lá também, algumas lives que eu faço aqui no Instagram também, eu sempre salvo e posto lá no canal do YouTube. Então, tá bem bacana. Peço que vocês se inscrevam e compartilhem, né, o material que está lá com amigos de vocês, que vocês vejam que tem interesse nessa área acadêmica, nessa área científica. O professor Reinaldo já está na área. Estava te aguardando aqui, amigo, para a gente poder começar. A Jucineide também, a agenda acadêmica, Duxa, o Natanael. Vou chamar o professor Reinaldo para a gente começar, tá bom? Opa! Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Tá bom, meu companheiro, tudo bem? Tudo jóia. Prazer falar com você. Oi? Não sei se a claridade tá muito boa não, mas a gente ajeita aqui aos poucos. Não, tá bom. Tá dando para te ver. Tá tranquilo. Primeiro quero agradecer por ter aceito o convite para falar aqui com a gente sobre esse tema tão importante, né? E por vezes tão pouco falado. Então, estou muito feliz. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com você hoje. Mas antes da gente começar do tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Sabine, muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Eu também acompanho as suas publicações, né? Tenho você como um especialista do assunto. Você entende muito, eu de vez em quando reviso, de vez em quando aprendo, de vez em quando concordo. Algumas vezes discordo, porque é da ciência, né? Mas, em regra, é muito produtivo. Sempre que você solta um post novo, eu faço questão de ir lá ler, porque você tem uma visão realmente da pesquisa, né? Difere um pouco do tipo do raciocínio, seja de quem está na lida da graduação ou também de concurso público, né? Você tem uma visão muito interessante, né? É jovem e já tem essa visão. Fico pensando no seu futuro, tenho certeza será brilhante aí no campo da pesquisa, né? Obrigado. Eu, assim como... Acredito que você é de Goiânia, Gustavo? Sim, sou de Goiânia. De Goiânia? Então nós somos conterrâneos, né? Eu também sou daqui de Goiânia, né? Me
desde de jovem gostava da área do direito, sempre era um objetivo de vida e acabei me graduando em direito, né? E a área acadêmica sempre foi uma paixão, né? Eu, assim, participei de estágios em pesquisa durante a faculdade. Eu, quando tinha oportunidade, eu acompanhava um docente assistindo ele lecionar, né? E isso foi me deixando com vontade de fazer parte desse mundo acadêmico, né? Ainda na graduação, publiquei alguns artigos, na época que a internet estava começando a ser um local próspero de publicação, né? Porque não deixa de ser não deixa de ser uma questão que facilitou muito o mundo da pesquisa quando a internet passou a fazer parte dela, né? Porque publicações escritas são mais caras, menos acessíveis, né? Então democratizou um pouco esse mundo. E aí publiquei alguns artigos, eu lembro que tinha o site Ajuda Navigante, era um site que a gente gostava de tentar publicar. E aí me apeguei a isso e parti para a área da docência, né? Lembro até hoje o professor Nivaldo dos Santos, né, muito conhecido por boa parte das pessoas, aí me deu a primeira oportunidade, falou, garoto, vai lá e me substitui na sala de aula, né? E lá fui, né, substituindo o professor Nivaldo, e olha o tema, metodologia da pesquisa, rapaz. E a Já gente caiu na metodologia. E a gente, na graduação, a gente tem um pouco de medo desse tema, né? A gente tem um pouco assim, há um pouco de estigma. E ali foi um desafio, né? Acabei ingressando, fui lá, substituí o professor, e aí comecei a fazer algumas especializações. Na época, o mestrado em Goiânia, a gente estava sem mestrado aqui, porque haviam sido paralisados temporariamente, né? Eu acredito até, para quem quer ingressar na estrito senso, a especialização eu acho até uma perda de tempo, às vezes, mas era a única oportunidade que eu tinha, né? E aí fiz uma especialização em Direito Penal, né? Depois fiz uma especialização em Direito Processual Penal, depois fiz uma especialização em Criminologia, né? E depois ingressei no mestrado em Direito Agrário lá da UFG, né? Que eu sei que você, inclusive, foi aprovado lá, não continuou, mas também teve o acesso lá, né? Se não me estiver enganando. Não, do agrário eu não fiz, não. Eu fiz de direitos humanos e do direito de políticas públicas. Agrário não é minha praia, não. Eu quis nem tentar. E também não era minha. Né? Tanto que eu fui procurar, tinha um tema acho que até tem um livrinho meu aqui, ó. Assim, um tema que misturasse o direito agrário com o direito penal, né? Cultura de plantas psicotrópicas proibidas no Brasil, confisco de terras. Né? Que legal. Essa é a minha dissertação de mestrado. São as 8 plantas proibidas no Brasil. Então, até para você... Ele está disponível para venda, professor Reinaldo? Eu estou revisando ele para a terceira edição. Isso é da primeira, né? Para a terceira edição, provavelmente ele já esteja novamente agora. Né? Não, bacana. Quando estiver pronto, você divulga para a gente poder divulgar também para o pessoal. Com o maior prazer, amigo. Esse é um ponto interessante também, porque às vezes no mestrado você tem que se adaptar, né? E eu gostava de direito penal, né? Você vê minhas especializações, tudo foram nesse sentido. E aí eu tinha um tema agrário, para misturar agrário com penal. Eu falei, porra, onde eu vou, né? E aí achamos as plantas psicotrópicas. E foi um tema muito interessante. Fui orientado pelo professor Pedro Sérgio dos Santos, né? Tive uma passagem muito difícil no meu primeiro ingresso no mestrado. Né? Tive que deixar o mestrado, não deu para concluir, por causa de atividades profissionais. E aí é outro ponto de reflexão do nosso bate-papo aí que os alunos podem esclarecer ou ficar antenado, que assim, frequência no mestrado não é resolvível igual na graduação, né? Frequência é frequência. Com certeza. Não tem um trabalhozinho, né? Não tem essas coisas. Dá um jeitinho. É um raciocínio bem diferente da graduação, né? E aí, eu acabei não conseguindo concluir o mestrado na primeira oportunidade, tive que fazer o meu reingresso mediante um novo processo seletivo, né? Ainda bem deu certo, né? E acabei concluindo.
E nisso aí eu fiquei uns 3 anos descansando, né, do mestrado, 2 a 3 anos, que é puxado, né, saber, é puxado. Com certeza. E aí ingressei agora no doutorado lá da São Francisco, né, na área de concentração em direitos humanos, lá na Universidade de São Paulo, e estou correndo o risco de ser o primeiro doutor virtual do Brasil, né? Porque, porque a CAPES nunca A nova autorizou, realidade. a CAPES nunca autorizou um mestrado e doutorado virtual, talvez você esteja na mesma realidade, mas com uma semana de aula suspenderam as aulas e estou tendo-as de forma virtual, né? Então, acredito que o segundo semestre corre risco de ser assim também, se não inteiramente, pelo menos a metade dele. E estou fazendo uma pesquisa sobre a formação das polícias no Brasil, tanto em direitos humanos quanto de uma forma mais ampla, como deve se dar a formação do policial no Brasil e o que isso implica na decorrência da sua atividade, na seletividade das ações que eles desempenham, dos crimes que eles conseguem investigar. Estão tentando. Ela estava mais limitada, mas a minha orientadora deslimitou o meu tema, né? Ele tá tentando Normal. ser outro, né? Porque o doutorado te exige um pouco, né, um passo além de você tentar inovar alguma coisa na realidade social, ou pelo menos no direito, né? Fale um pouco de você, essa paixão pela pesquisa aí. Bacana. Obrigado, Reinaldo, por ter exposto aí. Achei que foi. Porque uma das coisas que eu sempre pergunto para os professores que eu entrevisto aqui no Instagram é um pouquinho dessa trajetória, desde a graduação, porque às vezes a gente vê uma pessoa lá que é doutora, pós-doutora, mas a gente não sabe qual foi o caminho exato assim que ela seguiu, né? Então você, desde a graduação ali, já teve uma preocupação com pesquisa, com publicação. Isso é muito bacana, porque, infelizmente, grande parte, uma das coisas que eu sempre falo, né? Grande parte das faculdades ainda não incentivam tanto pesquisa, principalmente as particulares, essa parte da pesquisa durante a graduação. E acaba que muitas pessoas saem da faculdade sem ter contato com pesquisa. Eu acho que a minha trajetória talvez se assemelhe um pouquinho com a sua. Eu comecei a pesquisar, na verdade eu nem sabia o que era direito e já ingressei na parte da pesquisa. Eu estava no 4º período, na minha instituição não tinha PIBIC, não tinha PIVIC. Eu fiz minha graduação na Unianguera, provavelmente você deve conhecer por ser de Goiânia. Então, na minha faculdade ninguém falava sobre pesquisa. Eu estava no 4º período, mas por sorte eu tinha um amigo, o Gabriel, na UFG, que fazia direito também, ele estava no mesmo período que eu, e a gente tinha feito o ensino médio juntos. E um dos professores dele, na UFG, provavelmente você conhece o Dantas, ele estava organizando um congresso na UFRJ, e esse amigo meu falou: Gustavo, o que você acha da gente escrever um artigo para esse congresso? E eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, por conta um pouco de frustração de não ter passado na universidade pública, quando eu fui fazer o Enem. Então, quando eu entrei na faculdade, falei, preciso fazer alguma coisa diferente para me diferenciar. Então, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, fiz muito evento, palestras, simpósios, Semana do Calouro. E quando apareceu essa oportunidade da pesquisa, apesar de eu não saber o que era pesquisa, o que era artigo, eu falei, cara, eu topo sim, só não sei por onde começar. Mas a gente uniu lá, somou as forças, a gente correu, conseguiu escrever esse artigo para esse congresso. A gente submeteu, deu certo de ser aprovado, eu apresentei. E participando daquele congresso lá, assim, eu acho que eu era o mais novo, eu estava no 4º período, e tinha pessoas lá no meu GT, no grupo de trabalho, que já eram mestres, doutoras, professores. E eu comecei a ver de outra forma a pesquisa, e foi lá que me deu o estalo. Eu falei, nossa, realmente isso aqui que eu quero fazer. Porque as discussões, eu acho que são apaixonantes, né? Para quem está nessa área da pesquisa sabe quão interessante é estar ali num debate relacionado à sua temática, trocando ideias, sugestão de autores, de obras, de delimitações. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me interessar mais por pesquisa. Então, voltei para Goiânia, participei desse congresso e comecei por conta própria, assim, conversava com um professor ou outro que eu via assim, que tinha uma afinidade maior com pesquisa e que foram me dando um suporte mesmo, assim, não tendo um projeto institucional da faculdade. E depois foi engraçado porque essa minha iniciativa, ela deu frutos na própria instituição. Depois eles criaram um PIBIC, um PIVIC. Então, foi interessante por conta desse fator. Eu também era
na época presidente do centro acadêmico, e eu propus essa ideia para a própria coordenação, para os professores, e eles abraçaram. Então, hoje já existe uma pesquisa um pouco mais consolidada por conta dessa parte do movimento estudantil que a gente começou, e eu fiquei muito feliz por isso. E quando eu estava ali acho que no 10º período, na verdade um pouco antes, no 7º período, eu já tinha comigo que eu queria fazer um mestrado. Só que eu não sabia ainda exatamente onde fazer, né? Eu via os programas da UFG, mas eu ficava no dilema, né? Você falou da questão do direito agrário. Eu olhava para o direito agrário e falava, nossa, será que dá para mim fazer alguma pesquisa aqui? Aí eu acho que tinha uma linha de pesquisa lá sobre, acho que direito à alimentação, salvo engano. E eu gosto muito de pesquisar sobre direitos fundamentais também. Eu falei, acho que talvez. Mas aí eu olhei para direitos humanos e olhei para o direito de políticas públicas na UFG e falei, esses dois aqui são interessantes. E também o mestrado da UNB. Só que para mim, na minha ideia, a UNB era uma realidade muito distante do que eu estava acostumado, né? Por ser aluno de instituição privada. A gente tem um monte de crenças limitantes, né? Não sei se você teve isso também quando foi fazer os processos seletivos, mas eu tive um pouco dessas crenças pelo fato de vir de uma instituição privada, que não tinha tanta tradição. E eu tinha medo dos professores ali me julgarem, acharem que eu não era tão preparado como os alunos das instituições públicas, né? Mas, enfim, eu fiz o processo, me resolvi, né, fazer os 3 processos seletivos. Na época eu fazia estágio na Defensoria da União, e eu falei, se eu for realmente entrar de cabeça, eu não vou conseguir, porque eu estou terminando a faculdade agora, eu preciso sair do estágio. Então, eu optei por sair do estágio. Então, de manhã eu estava na faculdade, nos outros períodos eu estava ali estudando para os mestrados, né? Então, basicamente, a minha trajetória na graduação foi essa, assim, participando de congressos, tentando fazer alguns cursos por fora, estudando um pouquinho de metodologia. Você falou que sua primeira aula foi de metodologia, e eu concordo plenamente com você. Acho que a grande dificuldade nossa no direito, né, é principalmente a parte metodológica, que muitas vezes a gente aprende ali mais para a reta final do curso, de uma forma bem superficial, para fazer um trabalho de conclusão de curso. Mas aí quando a gente vai se aprofundar no estudo da metodologia, a gente vê que é outra coisa, né? Então, basicamente essa foi a minha trajetória durante a graduação. E eu volto a bola para você, Reinaldo. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, né, sobre suas dificuldades em relação aos processos seletivos que você fez. Se você quiser focar no da USP, ou se quiser falar também do direito agrário, da UFG, você que manda. Tá. Você falando da metodologia aí, o professor Nivaldo fez comigo, foi um trauma que deu certo. Entendeu? Foi brincadeira, não. Né? Processo seletivo. Né? Processo seletivo, ele é o ponto mais importante do mestrado, seja do ingresso do mestrado ou do doutorado, porque, assim, em que pese o curso é muito difícil, quando você já ingressa, muito difícil que eu fale assim, o curso ele é real, né? Ele não é simbólico. Claro que você realiza ele com seriedade, você termina de forma normal, mas ele é um curso sério, em regra, no mestrado e no doutorado, né? Agora, quando você já entra, você se cobra o ingresso, você se cobra o término. Né? Eu vou terminar, se eu já conseguir entrar. Agora, no processo seletivo, em regra, e aí que é uma das falhas, você às vezes faz mais ou menos. Se der, deu, né? Se não der, não deu. Se der, eu tenho outros objetivos, vamos der para semestre, né? E não é bem assim, porque é muito concorrido, né? As boas universidades são concorridas, né? Tanto públicas como privadas. A gente tem universidade de excelência no Brasil, né? Tanto em Brasília quanto no Rio e em São Paulo. E todas têm um seu grau de dificuldade, e algumas mais, né? E eu passei, não te nego, eu precisei me preparar para aquilo, né? Assim como você, e tive sucesso e já tive insucesso também, né? Eu vou citar 4 exemplos. Um do mestrado em Direito Agrário, da UFG, o da USP, né, onde eu tentei apenas já no doutorado, o da UNB, onde eu fiquei na prova no doutorado,
e o da UFMG, onde eu fiquei na documentação. Né? Nossa! E aí, olha aqui, vamos começar por esse, que é mais breve. Né? O carro da reciclagem está passando aqui na rua. Você vai ver um barulho aí. Não sei se vocês estão vendo. Tranquilo. Então, vou contar meu caso mais rápido, que camufla. Né? Da UFMG, né? Eu fiz a minha inscrição e mandei toda a documentação para o doutorado em Direito da UFMG, que é nota 6 na CAPES também. Né? E quando saiu a convocação, saiu eu como reprovado, mas não pelo projeto de pesquisa, pelo documento número 7. Nem fui eu lá ver o documento número 7. Era o meu diploma de bacharel em Direito, aqui pela UFG. Né? Mas eu olhei para o documento número 7 que mandei e estava lá o documento. Né? Não, minto. Era o meu diploma de mestre em Direito Agrário. Né? Eu tinha que juntar os dois, o de bacharel e o de mestre. Né? E o documento número 7 era o de mestre em Direito Agrário. Né? E aí, por que eu fui eliminado? Porque na hora de mandar a Xerox, eu não mandei o verso, onde tinha um carimbo. Né? E fui eliminado pela UFMG. Até aí eu achei normal. O que eu não achei normal foi o próximo passo, porque teve o recurso, eu recorri, consegui um advogado em Minas, ele protocolou com o verso do diploma e foi negado o meu recurso. Né? Que eu tinha que ter juntado desde o início. Né? Então, eu achei muito pesado, né? Mas foi um aprendizado. E talvez o da USP veio depois, meu grande sonho era a USP, né? Porque assim, o Largo de São Francisco, a primeira faculdade do Brasil, todo mundo tem alguma, né? É bonito lá, ela tem uma história assim que dá vontade de você fazer alguma coisa lá, um curso qualquer, né? Por sorte, eu tive a oportunidade no doutorado. E aí me preparei, né, para que isso não ocorresse de novo. Né? Então isso é um problema que às vezes você enfrenta nas seleções. Você se prepara um ano inteiro e aí você perde os documentos. Né? E na UFG aqui, isso às vezes é aplicado, né? E você que está aqui em Goiânia, às vezes vai fazer um dos 3 da UFG, no seguinte, a UFG pede uma sequência de documentos numa ordem, que se você quebra a ordem, ela não pontua os seus documentos. Né? Vamos supor que você tem títulos, você tem especializações, você tem livro publicado, você tem artigo publicado, e ela manda botar as especializações em primeiro lugar, livro em segundo, artigo em terceiro, grupo de pesquisa em quarto. Se você bota tudo, mas o 4 no 1, no 3, o 2 no 5, você não ganha ponto nenhum na UFG, em regra, que eu já acompanhei alguns processos seletivos. Né? Então, às vezes, você, né, perde para um detalhe. Né? Reinaldo, só te interrompendo um pouquinho, que eu achei bem interessante você falando dessa parte da documentação. Eu olhei recentemente a lista das inscrições deferidas do processo seletivo do mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. E, para minha surpresa, 8 pessoas tiveram inscrições indeferidas justamente por conta desses aspectos formais. Não preencheu determinado requisito edital, não juntou o verso do diploma. Então, o pessoal pensa assim, foca só na parte material, mas se esquece de olhar o edital ali com cuidado e acaba pecando por conta do aspecto formal, né? Então, tem tanta importância quanto o aspecto material. E a Jucineide está comentando aqui, ó, nossa, Claudinei, lembra que falei disso? Documentação reprova. A Jucineide, ela é doutoranda também, da área da pedagogia, e ela te mandou uma pergunta também, perguntando em que ano que você está do doutorado. Quis só fazer esse parênteses aqui, porque eu acho assim, que é fundamental, né? A gente sempre está alertando o pessoal aí da importância da documentação, dos aspectos formais. Porque na estrito senso, você será muito cobrado sobre forma, né? A BNT e tudo mais. Então, eles já aplicam isso na seleção como uma forma de antever a sua preocupação com formalidade. Né? Então, isso às vezes pega muito. Eu achei a UFMG até demais, ela podia ter considerado o recurso. Né? Mas, enfim, é bom ficar antenado nisso, que às vezes você perde para um detalhe, ou você ganha para um detalhe. Às vezes tem alguém com mais produção que você, e você vai ganhar a vaga por causa do detalhe que ele não se cuidou. Né? Eu me ingressei agora, eu fiz a seleção lá na USP agora em 2019, ingressei nesse ano de 2020, no primeiro semestre, em março. Né? Iniciei de forma presencial, fiz a primeira semana e depois, em virtude dos aspectos do Covid, isso foi transformado em aulas em EAD e assim eu estou. Concluí o primeiro semestre,
né? A CAPES ela não autoriza mestrado e doutorado em AD, mas acredito aí que pelas circunstâncias ela está fazendo uma tolerância a essas disciplinas e é possível que isso até mude a realidade, de forma, pelo menos parcialmente, os cursos poderem oferecer alguma coisa de forma virtual. E o caso da USP é muito emblemático, né? Porque o Brasil inteiro presta, assim como a UNB, e às vezes seria um mais amplo acesso ao ensino para quem, às vezes, não teria a possibilidade financeira de se deslocar a São Paulo, né? Então, então, é isso, né? Sim, verdade. Então, ela chegou bem a mensagem. De que falávamos mesmo, Gustavo? Antes da... Mas peraí, fugiu falávamos aqui. dos processos seletivos, né? Isso, da dificuldade da... Então, da UFMG foi um aprendizado sobre parte formal, né? Na UFG, e aí também fica uma vivência assim, se você tiver a oportunidade de ser aluno especial, de frequentar o ambiente, essas coisas não garantem, mas sempre ajudam. Seja na sua própria autoestima, a sensação de conseguir, né? Seja em você conhecer os projetos que lá desenvolve, o pensamento interno, as tendências dos professores, né? E como eu fui, assim, eu fui aluno lá muitas vezes, eu fui aluno da graduação, fui aluno de 3 especializações, então eu já conhecia muito assim, da forma de pensar da UFG, né, dos seus processos seletivos, de como são as posturas dos professores em provas orais. Algum deles eu já tinha tido outras oportunidades em bancas, não como orientador que não pode, mas eu já fiz banca de alguns, já tinha visto o processo seletivo conduzido por eles. Então, eu não nego que na UFG talvez eu tenha chegado mais formatado, né? E aí, se não me engano, passei em segundo lugar na seleção e até não tive tanta dificuldade, não. Eu tive dificuldade no curso em si, né? No curso em si, eu trabalhava em Brasília, né, e não consegui ter acesso à regularidade das aulas, eu não tive uma dispensa do meu serviço lá. E isso, e aí a UFG foi até muito séria e ela não permitiu a minha continuação, mesmo eu sendo ex-aluno da graduação, da especialização. Ela brecou o processo, não só eu, foram 3 colegas, né? E a gente, por não ter atingido 85% de frequência, a gente teve que se desligar do processo seletivo. E olha que foi algo que a gente estava muito envolvido, né? Fazendo disciplinas, publicando artigo e mesmo assim desligando. Fiz novamente o processo seletivo, até vim a ser professor substituto, que é uma seleção pública lá também, da faculdade. E aí regressei, aproveitei o que tinha terminado, 2 disciplinas. Tive uma sortezinha que naquele ano o mestrado diminuiu de 8 para 6 disciplinas, né? Então, o segundo já deu uma... Porque você ingressa com a nova grade, né? E aí eu concluí, me defendi, né? E esse eu concluí. Aí depois fui para os doutorados. Nos doutorados nós não temos, ou não tínhamos em Goiás, agora temos no Direitos Humanos, que é interdisciplinar, mas com uma forte tendência de direito. E nós tínhamos só fora, né, do Centro-Oeste, na verdade, é Centro-Brasil. Eu foquei em 2 faculdades, né? Foquei no início, não, perdão, foquei em uma só, porque preocupado com a possibilidade de dispensa do serviço ou não, eu foquei na UNB, né? E até fiz uma preparação para ela, me inscrevi, e foi dando certo as fases seletivas, cheguei na entrevista oral e fui eliminado na entrevista oral do doutorado. Eu não ingressei e até lembro de uma frase, né, do professor Menelik, lá do Direito Constitucional, me deixou muito triste na fase no dia, mas a ciência, ela cada um tem o direito de opinar e sustentar. Eu defendia estudar o trabalho das polícias civis no combate aos crimes ambientais, usando como exemplo a Delegacia Estadual do Meio Ambiente do Distrito Federal, né? Que é um local que eu havia trabalhado. Aí ele me disse assim, ó, bom, eu tenho uma carreira da polícia, sou policial também, né? Um policial escrevendo sobre a sua própria função, eu tenho sérias dúvidas de que conseguirá atingir o necessário salto doutoral. Falou para mim.
Assim, eu até discordo dele, eu acho que todo mundo tem que escrever, né? Seja quem está dentro, quem está fora, eu acho que a ciência, ela se constrói de diversas visões, e eu acabei vindo a ser eliminado naquela prova oral, né? Mas pode ser também, a gente não pode ser muito rigoroso, talvez ele tenha só se expressado mal, ele pode ter feito um conjunto de apreciações, e na hora de concluir, ele concluiu com a frase mal colocada, né? Eu sei que para mim doeu muito, né? Com certeza. E aí, né, Reinaldo, naturalmente, fala. posso só fazer uma pequena intervenção? O Menelik também estava na minha banca, não sei se você estava na linha de Constituição e Democracia. Estava ele, a professora Daniela e o professor Pablo Holmes. Mas uma das coisas que eu sempre falo, inclusive até com os meus mentorados, é uma visão que eu também discordo do professor, porque eu acho assim, que quando a gente tem uma vivência prática relacionada a determinado tema, a gente consegue desenvolver uma pesquisa com uma profundidade muito maior, porque a gente já conhece, a gente não tem uma visão ali superficial, a gente tem uma visão muitas vezes da prática. Por exemplo, o meu trabalho do mestrado envolve defensoria e acesso à justiça, e eu fui estagiário da defensoria há mais de um ano. Então eu vivenciei a realidade ali, e eu sei quais são os problemas, como você também, no aspecto das delegacias. Então, assim, eu também discordo dessa visão, né? Creio que deve ter sido uma fala infeliz, mas, enfim, você já está no grande antro aí da pesquisa no Brasil, que é a USP, que com certeza, acho que muitas pessoas têm um grande sonho de estudar na USP. Eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, eu participei de um congresso na USP e fiquei encantado, porque cada sala que você entra lá parece que você está dentro de um museu, de tão belo que é, os professores que tem lá, né? Então, assim, acho que tem males que vêm para bem, né? E você, um foi no aspecto formal, o outro foi no aspecto da banca, mas você conseguiu, acho que, digamos assim, o topo, né? Que é a USP. Então, só esse comentário que eu queria fazer também, porque é algo que eu sempre falo com o pessoal, da gente ter uma afinidade com a nossa temática, né? Porque se a gente pegar algo que a gente nunca trabalhou antes, mesmo no aspecto prático, muitas vezes a gente vai ter muita dificuldade, né? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo pode escrever sobre a pesquisa, né? Pode ser que tenha sido, talvez a polícia ela sofre um pouco de estigma, né? De imagens de corporativismo, tem uma peculiaridade própria. A gente tinha acabado de ter um secretário de Segurança Pública que era professor da UNB, e aí a Polícia Militar do DF teve um problema com ele lá, e ele deixou o cargo. Isso pode ser que nos bastidores se criou um ambiente não muito positivo e provas muito subjetivas como as que se trata, isso tudo influencia, o aluno tem que estar preparado, e aí fica a sua inteligente colocação, da gente checar o ambiente, checar a banca, da gente, né, trabalhar o interpessoal, mesmo que em segundos, na forma como você responde ao professor, né, o que eu chamo ali na banca de um cuidado acadêmico. Isso, aquele momento pode ter ajudado a me prejudicar junto com outros fatores que são naturais na seleção de mestrado e doutorado, né? Aí eu tracei uma nova meta pessoal, né, que eu ia tentar a Universidade de São Paulo, que era um sonho, né? Eu também, assim como você, lá estive previamente, e realmente é muito clássico o prédio, né? É agradável, né? E assim como o UNB também, o UNB tem um campus muito bonito, muito amplo, né? Talvez para Brasília assim, uma cidade muito nova, e a UNB não é tão antiga, a gente pede já tem muitas décadas, né? Mas a Universidade de São Paulo data, se não me engano, de 1812, né? Assim, a independência de 1802, primeira Constituição de 24, eu acho que a Universidade de São Paulo é por ali. Eu tenho até que recordar para não falar besteira, entre 12 e 32, uma coisa assim, né? Mas assim, seria um enorme prazer estudar ali e trazer um objetivo. E aí fica uma mensagem para os seus mentorandos, né? Meninos de sorte, ser mentorando o seu é menino de sorte. Né? Obrigado. Então, a mensagem é o seguinte, né? Que você não ingressar, ainda mais numa seleção subjetiva como essa, não significa que você não é capaz, né? Assim, eu fiquei na documentação do UFMG, fiquei na banca da UNB, e entrei no doutorado da USP, que para muitos é o mais difícil do Brasil, né? Então, assim, é você continuar se aprimorando, né? Não desistir e você se preparar para as especificidades de uma banca, né?
a USP ela é muito peculiar o processo seletivo. Alguns chamam até de um não tão democrático, né? Porque cada docente ele faz a sua escolha de alunos, né? E assim, e para aumentar a dificuldade emocional, eu nunca esqueço de quando eu peguei um avião e estava indo para São Paulo fazer a prova de línguas, né? Primeiro eu fiz um investimento muito incerto, que eu peguei o avião e fui lá ver a produção acadêmica, né? E como a gente, assim como você comentou com muita franqueza, assim, será que daria certo eu conseguir passar na UNB? O meu pensamento era o mesmo. Será que dá certo uma USP da vida? Né? Então eu já associei minha ida lá conhecer a produção acadêmica com uma viagenzinha, né? Porque qualquer coisa eu não tinha perdido a viagem, né? Eu ia lá ver e dava uma passeada, né? Uhum. E aí, né, vi a produção acadêmica e me lembro quando eu tive que voltar para as provas de língua. E a prova de língua da Faculdade de Direito é só a FUVEST que ela aceita. Ela não aceita as provas de outras faculdades e nem a do Centro de Letras lá da USP, que é o que vale para a maioria lá da universidade, né? Você tem que fazer a prova da FUVEST. E tem uma dificuldade também que não aceita espanhol, né? Você precisa de 2 línguas entre inglês, alemão, francês ou italiano, né? E aí eu fiz inglês e italiano, fiz as 2. E no avião, eu nunca esqueço de um colega que é magistrado, lá em São Paulo, não vou falar mais coisa não, para não identificá-lo, né? Mas ele me deu uma desanimada, rapaz, no avião, ele falou assim, você já tem seu orientador garantido? Eu falei, que orientador garantido, rapaz, não sei nem a lista ainda, estou indo fazer a prova de língua. Aí ele falou assim, rapaz, você está brincando de vir em São Paulo, né? São Paulo é difícil, cara. A USP, ou você já tem o nome garantido, eu não entro, né? Eu, cara, então eu vou passear e fazer uma prova de língua ali, né? Aí fui, fiz as provas de língua, né? Por sorte e dedicação, acabei sendo aprovado tanto na de italiano quanto de inglês. Achei a de inglês consideravelmente mais difícil, a de italiano normal, regular, né? E aí começou a fase de escolha de orientador, apresentação de projeto de pesquisa, né? Aí eu aprimorei meu projeto de pesquisa para um perfil da universidade, né? Eu peguei na bibliografia coisas que já foram produzidas lá e assim preparei. E aí abri a lista de orientador, né? Nunca bati um papo com nenhum, né? Então lá, cerquei aqueles que tinham alguma coisa no Lattes que se ligava à minha área, o que eu pretendia, né? Fui lá, abri o Lattes dele, li tudo, li a produção, peguei artigo dele, joguei na minha bibliografia, né? Peguei até assim, chequei em congressos, geralmente professores amigos, eles participam de congressos juntos. Isso é uma manha de quem dá aula vê isso. Então, peguei nomes de professores amigos, né, que sempre estavam no congresso juntos. Geralmente, quando é assim, são amigos, né? Aí peguei a produção dos amigos, botei na bibliografia também, né? Porque empatia é sempre bem-vindo, né? Desde que fosse produção com seriedade. Você não está ali, não é puxar saco. Você pegar um artigo bem produzido, que está no Qualis e citar, é ciência séria, né? Só que dentro das suas possibilidades de citar, você citava alguma coisa e tinha conteúdo que valorizava a própria faculdade, né? E assim, preparei. E na USP você escolhe 2 docentes, né? Não, na verdade você escolhe inicialmente um, e se você não for escolhido por ele, você tem direito a uma repescagem. Então você não pode mudar o projeto de pesquisa. E aí está na segunda manhã na USP. Você tem que preparar o projeto de pesquisa já para o primeiro e para o segundo, né? Porque se não der certo no primeiro, né? Sem saber se o segundo é um pouco de aposta, né? Ou você prepara para 3, né? Claro que com uma ordem de prioridade, né? Reinaldo, posso só fazer um adendo aí? Claro. Eu achei muito interessante, porque eu também passei por essa mesma experiência sua. Eu não conhecia a minha orientadora da UNB, eu fui conhecer ela no dia ali da banca, porque por coincidência ela estava lá fazendo a etapa de banca, sendo avaliadora. Então eu vejo que muitas pessoas, às vezes até tem um mito aí que você só entra se você conhecer o seu orientador. E a gente aqui é a prova viva que eu não conhecia meu orientador e você não conhecia o seu orientador e a gente conseguiu entrar, né, no mestrado. Mas da mesma forma, né, como você comentou, a questão de utilizar a produção científica desses potenciais orientadores. É algo que eu sempre falo também, que a gente tem que conhecer a produção científica dos nossos professores, especialmente daqueles que a gente quer que possivelmente nos oriente quando a gente entrar ali no mestrado, né, ou no doutorado. Então, acho que isso é muito bacana, porque às vezes a gente não conhece
a gente não tem a obrigatoriedade de conhecer pessoalmente o professor, né? Mas, assim, é obrigação nossa conhecer a produção científica dos professores para fazer um projeto de pesquisa que seja alinhado ali às linhas de pesquisa e também ao que o professor está ali desenvolvendo, né? Então, só esse comentário mesmo que eu queria fazer porque eu achei bem interessante essa sua colocação aí, né? E do mestrado lá que te desanimou, mas que você conseguiu... Me desanimou geral. E nós estamos falando de UNB e de USP, né? Assim, eu não conhecia, você não conhecia. Então, você que está aí tem vontade de fazer, você pode entrar sim. Né? Se nós entramos, é você se preparar. Né? A gente não sabe se algum ex-aluno acaba tendo algum... Essas coisas a gente não pode afirmar. Mas tem espaço para coisa com seriedade, tem muito espaço para você se preparar e entrar, né? Na Universidade de São Paulo, que foi um pedido, mandar um abraço aqui para a Tivone, para a Jucineide, que elogiou, né? Tem muita gente aí boa participando. Na, uma diferença da USP é que você tem que se preparar muito para a pessoa, né? E talvez na UNB e na UFG você se prepara para o programa. Né? A USP ela é muito... O orientador ele tem muita liberdade. Né? E aí... Eu me preparei, mandei o projeto de pesquisa e nunca esqueço, eu estava dirigindo o carro chegando na rodoviária e recebi uma ligação 011. Né? E aí 011 eu já ia dar aid, né? Porque o que tem de número 011, pelo menos para mim, que liga... De operadora. E desliga e não sei o quê. É uma brincadeira. Aí quando eu ia dar aid, eu falei assim, vou atender. Né? Aí eu atendi, boa tarde, é o senhor Reinaldo Rezende? Sim. Meu nome é Eunice Aparecida de Jesus Prudente, sou professora titular da Universidade de São Paulo, né? E nos meus nas minhas seleções eu gosto de bater um papo com o candidato, fazer uma prova oral de Skype e tudo mais. E aí, totalmente desprevenido, né? Eu fui para a prova oral ali, que era uma modalidade de prova, né? Onde foram 20 a 25 minutos de conversa sobre pesquisa, sobre o futuro do país. Achei interessante que ela preocupada com nossos pensamentos de idealismo, né? Sobre a nossa produção acadêmica, sobre o que tínhamos publicado, sobre nosso livro, como foi nosso mestrado. E aí foi uma conversa muito interessante, né? Eu lembro que eu estava até levando uma pessoa para a rodoviária, essa pessoa ia perder o ônibus, ela não conseguiu despedir de mim, porque eu não conseguia despedir dela, e ela desceu e entrou e foi embora, e eu aqui no telefone, carro buzinando atrás, com um perigo danado. Né? E batemos um papo muito interessante, né? E ao final do papo, eu falei, eu gostei muito da forma como o senhor recebeu a nossa conversa sobre pesquisa, né? Ela fez um comentário político sobre o país, né, que eu só ouvi, na verdade. E sobre o processo seletivo, ela perguntou se eu estava preparado, né, para iniciar um doutorado na USP. E falou um pouco sobre a história da faculdade e o que a faculdade espera de seus alunos, sobre, né, a quantidade de pessoas que procuram para estudar lá, e que se eu estava disposto a fazer um grande trabalho pela nação em pesquisa, né, foi uma coisa assim. E eu me coloquei à disposição. Né? Ela perguntou também se eu teria horas-aulas para se dedicar voluntariamente à universidade, caso ela precise de algum projeto de pesquisa. Né? Eu também me ofereci essa hora também, todo mundo, né? Mas eu me ofereci com muita vontade, até que tinha decidido, depois daquele episódio da UNB, que se precisasse eu ia me afastar do trabalho onde sou funcionário público, mesmo sem remuneração, e ia seguir esse sonho de vida, que era fazer um doutorado lá na Universidade de São Paulo. Então, com muita franqueza, eu me coloquei totalmente à disposição. E aí esperei publicar o resultado, e de todos os alunos dela, eu acabei sendo o único selecionado em primeira chamada. Né? A professora Eunice é a única professora negra da Faculdade de Direito, é uma história muito bonita. Vários cargos, e já presidiu vários movimentos sociais aí, né? Relativo às discriminações, né? Inclusive, esse dia estava no G1 aí comentando nacionalmente sobre aquele caso dos policiais nos Estados Unidos, que matou um negro na abordagem. Sei.
E aí depois publicou o edital da repescagem, ela publicou a segunda vaga, ela tinha duas, ela publicou a segunda vaga, outros professores publicaram, o professor Dalma de Abreu Dalari apareceu e publicou mais três vagas, ainda bem que ele não apareceu antes, vai que eu tinha colocado meu nome dele, não dava certo, né? E fiquei muito feliz com a escolha, saiu o resultado da segunda fase e com os selecionados nessa chamada repescagem, preencheu, se não me engano, todas ou quase todas as vagas, e 3, 4 dias depois, eu achei até muito rápido, estava lá a data para matrícula, né? E aí pegamos, demos um jeito de comparar lá em São Paulo, e aí é muito prazeroso quando você supera, porque foi um ano, né? As provas de língua foram em março, abril, se não me engano, a prova oral em novembro, muito prazeroso lá no final você fazer a matrícula, e só que depois você se organizar a sua vida pessoal para seguir o curso, né? A colega Justinelli estava perguntando como que é muito puxado, como que é o doutorado. Olha, eu acho, assim, eu sempre escutei isso e ainda acho que o mestrado é um pouco mais chocante que o doutorado, né? Porque você vem da graduação e a graduação a gente tem muitas maleabilidades, sabe? Uma defesa de TCC a gente perdoa muita coisa. Há uma noção de que o aluno precisa formar, há uma noção de que ele, em paralelo, está procurando se organizar profissionalmente. E, assim, a graduação no Brasil, como depois que abriu muito as faculdades, a gente tem no Brasil, se não me engano, um cálculo aí da OAB, mais faculdade de Direito que no resto do mundo, se não me engano, né? Ou Sim, pelo menos mais do que no mundo. Juntando todo mundo, mais faculdade de Direito. Então, isso não deixou de depredar um pouco a profundidade das graduações no Brasil, boa parte delas, né? Você falando aí agora, a minha primeira aula de Direito na vida foi com o professor Joveni, né? Depois eu Que te conto uma legal. outra live. Uma outra live. Foi muito interessante, acabou a energia na faculdade, ele abriu a mala, sacou a lanterna, depois eu te conto. Beleza. Quero saber, tô curioso já. E aí, o mestrado ele é muito chocante no sentido em que te exige o atingimento, né, de metas inflexíveis, e a publicação você tem. Por exemplo, a sua preocupação na graduação é fazer um TCC, né? O mestrado é um TCC por disciplina. Né? Todo semestre você tem que fazer um artigo lá com É seriedade verdade. de TCC. Você tem 3, 4 disciplinas, 3 TCC por semestre. Né? E você não está acostumado. Já no doutorado você está acostumado, isso facilita um pouco. Mas a tese te exige mais, a tese é uma tese mais ampla. Algumas universidades, como a Universidade de Coimbra, pede o dobro de caracteres. Né? Então, e você precisa inovar. E tem menos vagas na seleção também. Então, para ingressar, você tem menos vaga, e, em regra, você só concorre com o mestre. Né? Então, não é brincadeira. Mas o doutorado e mestrado na USP, talvez por ela se sentir uma universidade nacional, né? Ela é uma universidade estadual das mais nacionais que nós temos, ela se sente nacional. E, nesse sentido, ela tem diversos tipos de disciplina que, às vezes, amoldam a sua possibilidade. Né? Se você tem disciplina que, às vezes, você consegue acumular na segunda-feira com a terça, você fica lá na segunda e terça, ainda mais se você não tiver pressa em concluir os créditos. Né? Você também pode se achar interessante e tiver possibilidade de fazer uma disciplina na Universidade de Sorbonne, na França, que a USP dá lá dentro, e dura uns 20 dias, ainda faz um passeio internacional. Né? Que legal. É interessante mesmo. Se não me engano, tem uma disciplina que terá, a partir de agora dessa nova realidade, acredito que algumas disciplinas permanecerão em EAD como opção. Né? Nós temos professores, eu acho que são 3 ministros do STF que dão aula, eles podem oferecer disciplina em Brasília, se houver demanda. Né? Então, a USP eu achei mais flexível do que a UFG. Né? Mas demanda, em regra, você está toda semana em São Paulo, né? E é difícil conciliar com o serviço público, a não ser que você seja seu próprio chefe. Né? Se você for seu próprio chefe, você às vezes advogar, alguma coisa assim, e tiver uma maleabilidade, você consegue. Se não tiver isso, não nego que é difícil, porque o curso é presencial,
São Paulo, seja financeiramente você ficar indo e voltando, seja o desgaste emocional, seja o que demanda. O doutorado não é só assistir aula, isso é um grande erro das pessoas, né? Assistir aula é um pedacinho dele. Você tem que ler muito, você tem que fazer os fichamentos, você tem que pensar na sua pesquisa, no que você vai inovar no país. Né? Tem uma frase de Aristóteles, né? O doutorado, mesmo se você estiver fazendo só ele, você está no chamado ócio fecundo. Né? Que era o que os filósofos gregos gostavam de dizer quando diziam que eles eram só filósofos. Você, na Grécia e na Roma, né, na época em que a filosofia era muito forte, então você precisa estar pensando o tempo inteiro, você precisa estar eliminando hipóteses de pesquisa, eliminando caminhos, construindo o esqueleto da sua pesquisa, ouvindo pessoas. Se você tiver uma pesquisa de campo, na minha área lá na USP, a pesquisa de campo é essencial, né? Porque o direito humano ele é muito interdisciplinar. Se você tiver uma pesquisa de campo, você precisa se envolver com ela, você precisa criar a forma como ela desenvolve, né? A forma, você precisa atender regras de ética em pesquisa, você precisa tratar dados além de coletá-los. Você já na USP com 18 meses, você precisa qualificar, então você já precisa ter alguma coisa ali pré-pronta. Meu prazo para qualificar não tem mais nenhum ano, e olha que eu entrei agora. Então, ele não deixa de ser puxado, em que pese eu acho que a frase que o mestrado é um choque maior ainda é válida. Excelente. Reinaldo, a gente tem várias perguntas aqui, o pessoal está interagindo bastante. Estou puxando aqui a mais antiga, que é do Claudinei. É verdade que é mais fácil entrar no mestrado do que sair? Essa só você vai poder responder, que você já entrou e saiu. Eu ainda estou lá no outro furacão. Talvez por eu ter... conhecia muito da faculdade por consequência do que se pesquisa, do perfil dos professores. O meu ingresso no mestrado eu nem o tenho como difícil, não. Mas foi difícil sair, rapaz. Inclusive saíram comigo uma vez, eu voltei e aí depois eu saí honrosamente. Essa aqui é a minha honra lavada, né? Mas pesquisa é assim mesmo, né? E o que importa, a vida, ela te traz vários desafios. E você precisa enfrentá-los. Tem uma frase que o pessoal às vezes usa para concurso, mas ela vale para mais coisas, né? Assim, ó, ou você consegue ou você desiste, não tem o terceiro, né? Não tem ninguém que nunca conseguiu. Tem os que conseguiram e os que desistiram. Né? Cara, olha que bacana você ser mestre. Né? Só o nome já é bonito demais. Só o nome. Né? E aí você, por exemplo, na nossa área jurídica, você, se for funcionário público, em regra, salvo o meu caso mesmo, que recebo apenas um subsídio, em regra, você tem um percentual que você ganha mais pela qualificação, de uns 10%. Né? Se você for advogado, olha que bacana. A advocacia proíbe propaganda. Você não pode fazer propaganda da advocacia. Mas os seus títulos acadêmicos você pode. Que propaganda bonita, né? Quem que é o cliente que não quer ter um advogado mestre no assunto? Quem não quer? Né? Claro que quer. Quando ele chega numa audiência, até mais... Né? Chega numa audiência, tem um mestre ali do lado defendendo ou argumentando nos seus interesses, no seu sentido, né? Sendo mais respeitado pelo outro advogado. Como pessoa, como lado social, na pesquisa você pode deixar uma grande contribuição. A realidade atual do Covid mostra como que a medicina, as ciências da saúde podem deixar uma grande contribuição na pesquisa que salva a parcela da comunidade nacional. E no direito não é diferente. Nas próprias pesquisas da USP, lá a USP está perto de lançar uma vacina, né? A Faculdade de Direito compõe o grupo de pesquisa. Né? A Faculdade de Direito compõe toda a análise das patentes, do que os pesquisadores podem usar e não podem, para que essa vacina, além de eficiência, seja válida, legítima. Então, o direito ele tem um campo de atuação que você pode deixar como mestrando
uma contribuição social muito grande. Da minha dissertação de mestrado, a Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional pediu, eu redigi um projeto de lei que está lá tramitando, e o projeto de lei cita expressamente a dissertação de mestrado, o programa de direito agrário, nos seus considerandos, né? Então, assim, você tem a oportunidade de mudar a lei do país em algum assunto sério, né? Então, sobre o lado social, sobre o lado íntimo, é muito bom. Além de estudar, é fantástico, né? Se você gosta, eu prefiro ser aluno do que professor. Eu já tive nas duas cadeiras várias vezes. Tem muito mais prazer de ser aluno do que professor. É constante o conhecimento, né? Só que você tem que estar preparado, porque o mestrado é puxado, né? O mestrado, você já choca no primeiro dia de aula, que muitas vezes é mesa redonda ali, ó. Um olhando no olho do outro e a palavra acessível. Você não tem muito como se esconder, sabe? Né? E mesmo que não seja simbolicamente mesa redonda, são menos alunos, né? Os professores sabem do seu projeto de pesquisa e aí, em regra, tocam no assunto para você argumentar. Então, o mestrado ele é puxado. Você tem que também estar no momento da vida, você queira fazê-lo. Você tem a possibilidade de fazê-lo para que você não se frustre, né? Porque o mestrado também é muita leitura, você tem que gostar, e ele é puxado, né? Mas é extremamente prazeroso nesses vários sentidos, profissional, pessoal, social, né? E tem certeza que seu futuro vai agradecer a sua dedicação de hoje. Tem outra pergunta aqui também do Claudinei, Reinaldo, sobre se a gente precisa saber tudo sobre metodologia para ingressar no mestrado. O que você diz aí sobre essa? Você precisa ter uma noção e demonstrar pelo menos um prazer por ela. Porque na graduação, geralmente, os alunos têm esse prazer. E se você deixar isso aparecer numa prova oral, você pode ganhar uma antipatia, né? Porque tudo que você não correr atrás para ler, seu orientador vai ter que ler. Então, o docente que está lá na banca, ele fica assim, isso aí eu vou ter que corrigir a metodologia dele inteirinho, né? Porque se você não adequa o seu trabalho à BNT, o seu orientador, que geralmente é o que está na banca, vai ter que adequar e vai ter que conversar com você. Então, você poupa o trabalho dele se você gostar da metodologia. Mas você não precisa saber tudo, não. Você precisa revisar o seu projeto de pesquisa que você protocola para que ele não apresente erro de metodologia, né? Ou pelo menos quase não apresente. Mas a BNT, até nós docentes, a gente não tem ela decorada, né? Aos poucos a gente vai lembrando mais fácil, mas você tem que saber que você tem regras para seguir, regras formais, e saber conversar sobre isso. Mas que isso não seja um obstáculo a você. Eu não acho que você tem que decorar as regras da BNT para ir para o processo seletivo. Você tem que adequar o seu projeto de pesquisa e saber conversar sobre isso, ter uma noção básica. Básica não, uma noção razoável. Me conta uma coisa, Gustavo. Eu vi você publicando sobre um grupo de pesquisa que você tem, você coordena, é um grupo de vocês, privado? Como é que funciona? Então, é um grupo aberto que a gente criou no ano passado, está vinculado a uma liga acadêmica, ela Sijus. Mas ele é aberto, independe de titulação para o pessoal que quiser ingressar. E a gente pesquisa, é um grupo de estudos e pesquisa, na verdade, mas a gente não está registrado da SNPq, a gente não está ainda vinculado a nenhuma instituição formalmente, mas a gente se reúne para debater alguns textos e para estudar sobre essa temática. Então, quem estiver aí assistindo e tiver interesse em participar, você mesmo, se tiver interesse, é muito bacana. Lá a gente tem graduandos, a gente tem pós-graduandos, professores universitários, e é um espaço muito bacana que a gente, como se fosse um projeto social, na verdade. Então, principalmente para o pessoal que nunca teve contato com pesquisa durante a graduação, eu recomendo muito que faça parte, porque nas nossas discussões, um dos textos mensal que a gente vai ter vai ser sobre o estudo da metodologia. Então, acho que vai ser muito bacana. Está sendo muito bacana já os frutos que a gente está colhendo desse grupo, de pessoas que nunca tinham escrito um artigo, que já escreveram um artigo, já submeteram para congresso, já tiveram artigo aceito. Então, recomendo muito aí quem tiver interesse. Até sábado que vem as inscrições estão abertas. E faço convite também, se você quiser participar, quiser contribuir com o grupo, tenho certeza que vai contribuir bastante com a gente. Acho que
A pergunta da Letícia, você já respondeu a questão da rotina, da sua rotina o doutorado, né? Que era a Letícia também é mentorada. A gente teve muitos comentários aqui, o pessoal elogiando. E a gente tem tá aparecendo aqui 26 segundos. Já vai encerrar a live. Um abraço, meu querido. Obrigado Quer pela fazer um oportunidade. fechamento? Você que fechou. Obrigadão, Reinaldo. A gente vai conversando. Valeu. Vamos marcar uma próxima oportunidade. Valeu. Vai ser um prazer. E se dedica à pesquisa que dá certo. Obrigadão.